Hoje a aula é sobre o problema, a estruturação do problema, as regras e os conteúdos. Como que eu vou organizar o projeto integrador? A partir do problema que eu defini no início do semestre. Essa aula é uma aula super importante, na medida em que esse é o momento, né, essa semana e a próxima semana, é o momento em que vocês estarão organizando de fato tudo aquilo que vocês pensaram, repensaram, definiram os objetivos e definiram a partir do problema que tipo de brincadeira e como que a socialização vai estar envolvendo essa brincadeira. Será importante você assistir o vídeo da professora Maria Malta Campos, que vai tratar, né, da qualidade da educação infantil. E por que a gente está tão preocupado com o processo de construção do conhecimento da criança? Porque, na verdade, todo esse projeto integrador vem no sentido de organizar atividades para que a criança possa, a partir e por meio da brincadeira, se socializar, desenvolver a parte cognitiva, a afetiva e a sua motricidade. Por quê? São 3 elementos importantes e que constituem o processo de formação da criança. Essa fase, esse momento da criança, principalmente na educação infantil, é um momento, claro que também vocês podem fazer com crianças mais do ensino fundamental 1. No entanto, vocês podem, na medida em que compreendem como que esse processo ocorre, não é, conseguir resolver melhor o problema que está em questão. Qual que é o problema em questão? Vocês definiram o tema, vocês definiram como que vai ser o problema, qual é o problema norteador que você quer desenvolver. Esse problema está associado a quê? Não é? Dá ênfase mais à motricidade, dá ênfase a um campo de experiência que desenvolve mais a forma, as cores, né, com ênfase nas artes. É um enfoque que está ligado, por exemplo, ao campo de experiência de espaço e tempo. Né? Qualquer que seja o campo de experiência que você vai partir para construir o projeto, ele tem que estar fundamentado tanto do ponto de vista teórico, nas indicações que foram dadas no módulo, como também na aula da professora Mônica, que ela orienta o processo e a estrutura de como que vai ser a escrita, de como que vai ser a apresentação, de como que o conteúdo tem que estar estruturado. Então, voltando ao vídeo que a professora Maria Malta Campos ela apresenta, a argumentação dela, ela situa muito bem qual que é o papel de aprendizagem, qual é o papel que a educação infantil tem na construção, não é, dessa criança que está em formação e que está sendo o tempo inteiro mediada pelos pares e pelos adultos do ambiente escolar. Então, esse processo continua com uma discussão que está presente também nessa aula, nessa estrutura de módulo, que é também um vídeo da professora Maria Isabel Galvão, que vai também falar muito sobre a afetividade, e vai falar da afetividade tendo como referência, não é, a teoria do Vallon, que não só discute o desenvolvimento da criança do ponto de vista biológico, como traz também uma dimensão cognitiva, uma dimensão cultural, afetiva, enfim, integrando a criança como um ser, não é, que está em processo de desenvolvimento. Então, se isso é importante a gente levar em consideração, isso é muito importante. Por quê? Porque na hora que eu defino uma atividade que eu vou fazer na escola, eu parto do pressuposto que eu tenho que ter um objetivo de aprendizagem. Qual que é o meu objetivo de aprendizagem? O que eu quero?
qual é a dimensão do contexto da escola? Qual a importância do repertório que a criança traz da sua casa para ser trabalhado na escola? Não é? E isso faz referência, por exemplo, ao conhecimento prévio. Que tipo de aprendizagem ela está tendo, que tipo de acesso, não é, a essa ampliação cultural que a criança tem na escola. Essa formação mais integral, não é, mais que estrutura, que vê a criança como uma coisa única, né? Não como partes. Agora é um exercício que vai desenvolver só a motricidade, agora que é só a cognição. Não, é tudo isso junto. Por isso que é importante, esse é um momento importante do projeto integrador. Não é? Nós estamos na aula 4, nós estamos no momento de organização do projeto, não é? Porque a partir dessa integração, a partir dessa estrutura de conteúdo, você vai já apresentar, né, nas próximas aulas a primeira versão do projeto. E essa primeira versão do projeto tem que estar fundamentado. E fundamentado onde? Nas teorias. Então, veja, o papel da escola, ele tem uma importância nesse processo de socialização. É diferente a socialização da criança em casa, com a família, as relações que se estabelecem e as relações que elas se estabelecem na escola. São distintas, não é? A dimensão cultural, a dimensão que envolve a criança na família é diferente da que acontece na escola. Por quê? Porque ela interagindo com muito mais crianças, ela está interagindo com diferentes culturas, com diferentes mediações, ela tem acesso a mais brinquedos, brincadeiras, livros de contos. Então, esse é um processo de construção do conhecimento, da construção, da formação cidadã mesmo da criança, vendo a criança não só produtora da sua cultura, produtora do seu processo de aprendizagem, mas também ela está inserida num contexto escolar que faz essa relação muito mais elaborada do que com a família. A família tem outros elementos, tem os elementos dos valores, da cultura referenciada em situações do cotidiano da família, das relações familiares. Então, tudo isso tem uma importância e uma dimensão distinta do impacto que a escola pode trazer nesse processo de socialização e de formação da criança. Então, se vocês estão pensando em resgatar, né? Então a gente sugere, inclusive, que resgate, por exemplo, toda a discussão que vocês fizeram na educação infantil, na disciplina de alfabetização, em outras disciplinas que permitem vocês associarem, né, a psicologia, que permite vocês associarem a esse contexto dos fundamentos teóricos, que é aí que entram, por exemplo, a estruturação do desenvolvimento do conteúdo, não é? Nesse momento, esse desenvolvimento do conteúdo é no sentido de você garantir o problema que nós norteamos desde o começo. Então, como é que a criança, naquela faixa etária, naquele contexto, ela tem condições de melhorar a sua sociabilização, ela tem condições de melhorar a sua motricidade. Crianças que têm dificuldade, por exemplo, em correr, em pular, em saltar, né? Crianças que têm dificuldade em se relacionar com outras crianças. Como é que aquelas que, ao contrário, têm muitas facilidades, nos pares também podem auxiliar? Então, o olhar do professor, o olhar que a gente tem que ter para a criança é sempre como se a criança fosse um sistema, né? Um único, uma pessoa, não é? Que tem aquela referência cognitiva, que tem aquela faixa etária, que tem, vive aquele contexto, mas como que essas relações todas podem construir uma criança segura, uma criança que vai conseguir conversar e se colocar no grupo, uma criança que vai incorporar e se apropriar de outras referências culturais, no sentido, inclusive,
de diminuir, não é, as contradições que existem entre as culturas ou as classes sociais. Então, isso também vai depender muito do contexto em que vocês estão. Qual é a cidade que vocês estão? Como é que as escolas estão estruturadas? Como é que a comunidade participa da escola? Então, são situações que vocês têm que levar em consideração na hora de organizar e de estruturar o conteúdo, na hora de estabelecer as regras, não é, para essa brincadeira, para essa forma de lidar. Então, veja, a gente está pensando no quê? As brincadeiras, elas estão articuladas também, a ação, o problema que você vai desenvolver, ela leva em consideração, por exemplo, a avaliação. Como é que eu avalio as crianças? Como é que eu avalio as crianças que estão no Fundamental 1? Não é? De que maneira será que eu posso trazer esses elementos da brincadeira e da socialização para as crianças que são mais velhas, por exemplo, as crianças do 4º e 5º ano? Se eu, por exemplo, decidir trabalhar com essas crianças, como é que eu posso estabelecer essas variáveis relacionadas à cultura e à aprendizagem também dentro dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Por outro lado, as teorias da aprendizagem e a psicologia da educação dá fundamentos para vocês pensarem a estrutura e os conteúdos do projeto por meio dos autores, por exemplo, vocês têm ali uma noção sobre o Piaget, sobre o Vygotsky, sobre o Vallon, então, sobre teorias behavioristas, a Gestalt. Então, como que essa articulação que vocês farão entre o que eu quero do ponto de vista do conteúdo, porque os campos de experiência trazem conteúdo, os conteúdos disciplinares que estão no Ensino Fundamental 1 e de que maneira eu penso nessas regras que podem ajudar na sociabilização das crianças. Então, esse é um processo, né? O projeto integrador é a materialização, vamos dizer assim, é a atividade prática daquilo que vocês discutem teoricamente. Então, ele é um processo semestral, não é? Vocês vão ter o semestre inteiro, mas esse é um momento já da elaboração do projeto, para que vocês tenham uma devolutiva sobre aquilo que vocês têm que ampliar, que vocês têm que melhorar, e depois a aplicação, se for o caso, num futuro próximo para fazer o relatório final. Então, e a partir da orientação da professora Mônica, que vocês devem já ter visto os textos. Então, entender o papel da escola, o sentido de acolhimento e integração, a qualidade da educação infantil e a qualidade do desenvolvimento do trabalho, isso é fundamental para que a criança tenha uma formação segura, integrada, cidadã, não é? E que possa se relacionar com respeito com outras crianças e com os adultos. Nesse momento, né, a aula de hoje, ela trata desse tema e a gente espera que vocês tenham um bom estudo e que façam um bom trabalho, uma boa análise desses referenciais teóricos para estruturar o projeto integrador.